Oiê, eu sou a Luísa Corsi. E eu sou a Mariana Corsi. Somos irmãs millennials, no sentido meio perdidas depois que fizemos 30 anos. Na verdade, a gente acabou se dando conta que viramos cringe. Você também? Então sejam bem-vindos ao De Repente Cringe. E, gente, no De Repente Cringe de hoje, a gente tá com uma convidada muito especial pra falar de um tema que eu acho que é um tema muito atual, que muita gente se vê perdida, se vê em dúvida, que é sobre transição de carreira. E a Leila tem uma super história de vida, super inspiradora, mas hoje a gente vai focar, né, de quando você fez essa transição. Então, Leila, conta um pouco da sua vida. Se tenta resumir, né, porque é muita coisa. Primeiro se apresenta, Leila, pra gente. Se apresenta. Sim, vamos lá. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Sou fã, já conheci a Luísa, sou fã da Luísa de muito tempo. Conheci a Mariana agora. Tô adorando participar desse programa, que é sucesso. E eu sou Leila Donária, eu sou palestrante e profissional da inclusão hoje. E eu costumo sempre me apresentar como mãe, porque foram as minhas maternidades que me tornaram quem eu sou hoje. Ai, gente, eu já vou começar a chorando. Olha isso, não já emocionou na primeira frase. Não, a Leila tem essa capacidade de emocionar na primeira frase. Não, eu falo que, gente, eu encontrei o meu propósito sendo mãe. Acho que vocês estão vivendo isso agora, né? Eu comecei essa jornada de mãe há 8 anos. E, sem dúvidas, eu sempre falo que uma única comparação na vida é justa. Que é a nossa comparação com nós mesmos. E quando eu comparo a Leila de 8 anos atrás, que não era mãe, que não tinha vivido tudo isso, com a Leila de hoje, eu sinto, assim, o maior orgulho. Porque os meus filhos me transformaram em quem eu sou hoje. E eu sou uma pessoa muito melhor. Que maravilhosa. Então, eu sempre me apresento como mãe. Mas aí eu tenho, né, algumas formações, né? E eu acho que nesse episódio a gente quer que você explique um pouco. Sim. Porque você foi uma pessoa que tinha uma carreira, que você estava no topo, né? Você, enfim, é super reconhecida na área. E depois deu uma guinada 360 graus. Exatamente. Então volta lá desde o começo da formação, como é que foi? Vamos lá, eu tenho uma frase que eu uso às vezes, que eu sou doutora em ciências da reabilitação, fisioterapeuta por formação e mãe por paixão. Mais ou menos isso, assim, que resume a minha trajetória. Eu me formei em fisioterapia e eu sempre quis fazer fisioterapia, desde pequena. Nossa, que legal isso, né? Sempre. Porque é difícil, né? Se você ter, Sempre. assim, um sonho, né, de seguir alguma profissão desde pequena e realmente seguir. Eu comecei a gostar de fisioterapia um dia que foi uma fisioterapeuta, eu tinha uns 10 anos, na casa de uma tia minha, atendê-la. E a minha tia tava com muita dor. E essa fisioterapeuta foi lá e a hora que ela foi embora, a minha tia tava muito melhor. Eu falei, cara, que incrível isso. Quero fazer isso. Eu acho que eu sempre tive esse lado muito maternal, muito de ajudar as pessoas. E aí coloquei isso na cabeça e segui o meu plano. E aí me formei e já na faculdade eu descobri que eu gostava de fisioterapia respiratória. Então, assim, eu já me dediquei na faculdade à pesquisa de fisiorrespiratória, enfim. E aí, desejei fazer uma residência que tem aqui na nossa cidade, na UEL. Que era muito difícil de entrar na época. Falei, vou me formar, vou trabalhar um pouco e estudar para essa residência. Entrei na residência, fiz 2 anos. Daí, nessa residência, eu já tava num laboratório, que é um laboratório internacional. Então, assim, tudo já tava me levando pro lado de ser professora. Eu também já tinha isso, assim, de gostar, de ensinar. E aí, fui seguindo esse caminho. Foi meio que um caminho, assim, muito natural, sabe? Eu saí da residência, emendei no mestrado. Já tinha o meu próprio orientador, né? Então, desde ali da residência, que investiu, assim, apostou todas as fichas em mim, gente. Então, vocês estão entendendo? Isso foi, assim, uma coisa bem complicada. Porque ele é uma pessoa super renomada no mundo. Então, na Europa, ele é super conhecido. E ele apostava muito em mim, né? E me Desde o começo ali. Desde o começo, me deu um super crédito. E aí eu falo bastante. Maravilhoso, né, gente? A gente gosta de ouvir, interessante. E aí a gente viajava pra fora juntos pra fazer trabalho, sabe?
emendei no doutorado também. Só que daí… Só uma dúvida, vou te interromper. Só para as Pode. pessoas terem uma noção. Isso você tinha quantos anos, por exemplo, quando você começou o doutorado? Só para as pessoas pensarem que às vezes fica muito essa coisa da idade. Sim. Sabe? Eu acho importante. Eu tinha 29 anos. Tá, então super nova. Super nova. 29 anos. Eu terminei o doutorado com 31, talvez. Foi rápido, assim. Nossa, 32, bem nova. 32. Bem nova. E aí e daí eu já dava algumas aulas. Daí nesse meio tempo, antes até de entrar no doutorado, eu já fui convidada para dar aula na pós-graduação. Então eu comecei um caminho meio contrário. Normalmente a pessoa primeiro entra na graduação, né, para dar aula para os universitários, depois na pós-graduação. Eu já comecei na pós primeiro. Então daí eu fui dar aula de UTI em pós-graduação. Então a minha especialização era UTI, sabe? UTI adulto. E eu já não ia pra UTI pediátrica porque eu já me sensibilizava muito com as crianças. Eu passei um tempo nessas UTIs pediátricas, mas eu já me tocava demais, assim, ver aquelas crianças. Então, eu fui pra UTI adulto. E aí, quando eu entrei no doutorado, eu também queria ter filhos. Eu já era casada, já tinha 5 anos que eu era casada. Eu tô com meu marido há 20 e poucos anos. Nossa. Então, assim… Igual você, né? Tipo você, Mariana. Você esqueceu no colégio. Colégio, terceirão. A gente pode fazer um episódio sobre isso. Tem várias coisas que pode falar com a Leila. Mas enfim, vamos focar na profissão. Pois é. E aí, a gente desejou, então, ter um filho. E meio que junto com o doutorado, assim, sabe? E eu falava, não… Vai dar tudo certo. Vou dar conta de tudo. Gente, a minha vida é toda planejada, né? Eu sempre planejo tudo e dá tudo tão certo. Por que agora será diferente? Jamais. Eu lembro que eu engravidei e eu cumpri, assim, todos os meus créditos. Uma insanidade. Hoje eu penso assim, meu Deus. Que loucura, como que eu fiz isso? Por quê, né? Por quê? Enfim, em um ano, assim, eu tinha tudo pronto, sabe? Pro doutorado. Cumpri todos os créditos que eu precisava. E aí, faltava só a defesa ali, escrever mais um artigo. Eu defendi com 4 artigos. Pensa, foi uma tese bem densa, assim. Mas como eu já tava ali no laboratório, era algo muito natural pra gente, sabe? E a gente que fazia tudo, a gente fazia as estatísticas, a gente fazia tudo lá no laboratório. Então era uma coisa bem natural essa questão aí da defesa. E aí, gente, quando o meu filho nasceu, aí tudo mudou. Porque o Gabinho, que é o meu filho, meu primogênito, eu falo que ele é o mais novo, mas é o mais velho. E ele nasceu super idealizado. E aí, quando ele nasceu, não nasceu esse filho idealizado. Nasceu meu filho real, e meu filho real tinha uma síndrome rara, deficiência múltipla e autismo secundário, a sua síndrome. E aí, meninas, foi assim… Sabe quando uma bomba literalmente cai, né? Ainda mais pra uma pessoa que tinha isso tudo tão certinho, tão estruturado, né? Sua vida sempre foi super planejada. Exatamente. E aí, gente, quando o Gabinho nasceu, meu marido é médico. E aí, o que torna as coisas mais difíceis, né? Porque aí, logo que ele nasceu super bem. Tive uma gestação super tranquila. E eu pensava assim, bom, ele vai nascer com 3 meses, eu já volto a trabalhar. Vai dar tudo certo. Eu tinha um módulo já na pós-graduação. Estava tudo esquematizado. E aí, nasceu o Gabinho com uma síndrome rara. E precisava de uma cirurgia de grande porte com 5 meses. E aí, meninas, resumindo tudo isso, com 5 meses, eu entreguei o meu bebê pra fazer uma cirurgia na cabeça, assim, uma cirurgia de grande porte. E é aquela coisa, né? Você sabe que o seu filho vai entrar no centro cirúrgico, mas você não sabe se ele vai sair. Ainda mais o seu marido sendo médico e você trabalhando nessa área da saúde, eu acho que você tem outra visão também do que talvez pais leigos que às vezes tem uma visão um pouco mais idealizada, que vocês sabiam exatamente, né? Exatamente. É, eu uma visão bem realista, exatamente né? isso. Eu falava, meu sonho era ser leiga naquele momento, sabe? Não entender saber de nada, não saber o que vai acontecer ali dentro. Mas a gente entendia tudo, né? E aí eu me lembro que foi com 5 meses que ele entrou pro centro cirúrgico, eu ainda tava muito naquilo, né? Por que com a gente? Por que comigo? Por que com meu marido? Por que com meu filho, né? Como que vai ser? E assim, o cérebro do meu filho é muito mal formado. É muito. Ele não tinha só a condição que ele tava operando, que era a cranistenose. Então era muito compatível com uma criança que vive em estado vegetativo, né? Que é como a medicina chama. Então a gente sabia, né, que assim, de todas as dificuldades que provavelmente o Gabinho iria enfrentar na vida. Então foi muito difícil. E eu me lembro que quando eu entreguei, né, o meu bebê ali, e o Gabriel que entrou com ele no centro cirúrgico, meu marido,
eu falei, cara… Falei pra ele assim, Gabriel, me liga a hora que começar a cirurgia. Tá. Cara, na hora que ele me ligou e falou, amor, vai começar… Gente, eu não sei falar, assim, a sensação, sabe? É como se eu tivesse sido abduzida, literalmente, assim, sabe? Foi muito difícil. E daí, naquele momento, eu falei, meu Deus… Comecei a fazer uma análise, né, de tudo aquilo que estava acontecendo. E daí, eu acredito muito em Deus. E eu falei, se ele voltar, vai ser diferente. Né? Eu falei, se ele voltar dessa cirurgia, eu vou aceitar. Eu vou começar a me perguntar pra quê tudo isso. Em vez de por quê. Em vez de por quê. E vou começar a olhar as capacidades do meu filho e não as incapacidades. Porque incapaz de alguma coisa todos nós somos, né? E aí tive essa conversa com Deus, meu filho saiu. E aí, gente, eu era professora de UTI, eu dava aula de UTI, né? Eu entendia tudo de uma UTI. Porque pra dar aula na pós, eu entendia da fisioterapia, mas também das outras coisas, né? E aí eu me lembro, eu nunca vou esquecer, assim, no leito 6 da UTI… Eu entrei assim, e daí tava o meu filho, né? Todo enfaixado, assim. Na hora que eu olhei meu filho ali, eu não sabia nem abaixar a grade da cama dele, sabe? Porque eu não tava ali como profissional. Eu não entendia nada mais, Você sabe? tava como mãe. Exatamente, eu tava como mãe. E ali foi uma virada de chave na minha vida, sabe? Eu comecei a fazer uma análise, assim, sabe? Eu aceitei toda aquela situação que eu tava vivendo, que foi muito importante. Mas eu também comecei a me perguntar que profissional eu tô sendo, né? Eu nunca tinha parado pra pensar na dor de uma mãe, sabe? Que tá ali vivendo aquilo. Eu, às vezes, pedia pra atender um paciente no horário de visita. Com a maior educação, com o maior carinho. Mas eu não pensava que aquele era o momento que a mãe tava ali. E aí eu comecei a rever tanta coisa, sabe? Da minha empatia. Porque eu convivia com essas pessoas com deficiência, mas eu nunca tinha olhado Para elas de verdade. Exatamente, de verdade, assim. E aí deu um nó na minha cabeça. E aí eu tava, né, num lugar que eu sempre tinha sonhado em estar profissionalmente. Mas aquela maternidade mudou tudo dentro de mim e eu já não sabia mais o que eu queria. Eu sabia o que eu não queria. Eu falava, eu não quero mais. E daí eu lembro que eu chorava muito nessa época. Eu falava pro meu marido, Gá, eu não quero voltar pra nada. E daí ele falava, então não volta. Daí eu ficava brava com ele. Porque eu falava assim, Não fala isso. Não fala isso. Né? A gente sabe o que a gente quer ouvir, né? Exato. E aí eu brinco com ele sobre isso. Porque naquela hora eu queria que ele falasse assim, não, amor, vai. Né? E a decepção que eu ia causar nas pessoas. O seu orientador, como você falou. Não, e é porque tantos além anos, de né? tudo, você pensa em, né? Você pensa também nas pessoas, o que as pessoas esperam de mim, Exatamente. as expectativas que as pessoas têm de mim. E eu Exato. acho que as nossas também, porque igual você tinha daí 30 e poucos anos, você Sim. entrou na faculdade logo depois do colégio, então você tinha passado mais de Eu 10 passei minha anos. vida inteira estudando A mesma isso. coisa, gente. é. Vocês pensam que eu estudava a mesma coisa Não. por anos, né? Então, eu tinha uma frase que eu falava, eu não posso nadar e morrer na praia, né? Então, assim, eu sabia, então, já tinha algo dentro de mim. Eu achava, e olha que interessante, como a gente precisa se conhecer. Porque eu achava que era pelo Gabinho. É isso que Mas eu ia te não perguntar. era. Não era. Se antes dele já tinha um pouquinho daquilo, dessa inquietação, ou talvez você, daí, como não tinha, sabe, você deixava pra lá, você Sim. fingia que não tava acontecendo. É. Ou foi com ele realmente que tudo mudou, assim? Como que era isso? Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Sabe aquela tristezinha do domingo à noite? Eu tinha já. Sabe quando você ouve aquele barulhinho do Fantástico? Você fala, putz, amanhã vai Amanhã começar tudo tem- de novo, que saco. Sabe? Então eu já tinha um pouco isso. O que já era um sinal, porque o meu marido não tinha. Eu falava pra ele assim, amor, você não gosta tanto de ficar assim no final de semana? Ele, nossa, eu tô doido pra fazer uma cirurgia. Eu falava, gente, falava, não é possível, você não tem assim? Daí ele falava, não, eu Essa não angústia, tenho. né? Eu acho que é uma angústia, Zero né? É uma angústia. É. Então, assim, hoje quando eu paro pra analisar, já era um sinal de que talvez eu não estivesse mais tão realizada. Não que eu não gostasse daquilo que eu fazia, eu gostava. Gente, a hora que eu entrava numa sala de aula, eu me realizava como professora. Mas não era só aquilo, né? Tinha muitas outras coisas que eu fazia, né? Pra estar ali, E sabe? óbvio que você teve um motivo ali, um momento de catarse mesmo, né? Exatamente. Mas eu acho que muitas mulheres, depois que viram mães… Muitas. Eu acho que elas têm essa mudança. A gente até falou um pouco sobre isso, acho que no primeiro episódio, que às vezes a gente muda
tanto, igual você falou, que você, em 8 anos, você mudou completamente, você amadureceu, você é outra pessoa, uma pessoa melhor. E eu acho que, às vezes, a própria maternidade, com uma mudança muito grande, a gente, inclusive, começa a questionar outros pontos da vida. Com certeza. E muito a profissão, porque várias coisas que a gente colocava como muito importantes, eu acho que perdem a importância. Sim. Eu acho que é muito sobre isso também. Talvez você olhe e fale assim, nossa, será que é tudo que eu dediquei e tal? É tão importante assim? Eu acho que a gente muda um pouco a Muda as perspectiva, prioridades. né? Com certeza, a prioridade muda e a perspectiva também. Você enxerga as coisas de uma outra forma, assim, Sim. tudo, né? Eu acho que aí o Gabinho foi o meu gatilho, Sim. sabe? Mas assim, eu já vinha, eu acho, hoje analisando, né? Eu já vinha de um processo, né? Eu já sabia que eu não tava assim tão realizada quanto era pra eu estar, quanto eu esperava que eu estivesse, sabe? E aí, eu sei que isso aqui, gente, é importante falar, né? A gente tava até conversando sobre isso. Não foi do dia pra noite. É isso que assim, muitas pessoas têm essa inquietação, têm essa dúvida, mas eu acho que é uma decisão muito séria. Sim, muito. Né? E porque Não, e foi muito drástico, né? Assim, Exatamente. como foi pra você esse processo? Sim. Olha, eu lembro que eu voltei, né, pra tudo, assim, full time. Com mesmo quantos assim, meses ele tinha? Ele tinha 6 meses. Ai, gente, foi um mês depois da cirurgia. E assim, foi muito. O começo eu só chorava. Foi muito difícil. E eu era ainda aquela mãe, né? Acho que por conta de tudo. Aquela mãe que achava que ninguém ia saber cuidar dele igual eu cuidava. Sabe? Eu me acho que achava insubstituível. As mães têm isso, ainda mais um filho, né? Muito. Que tem as suas necessidades especiais. Eu acho que isso deve ser ainda mais exacerbado e mais difícil, muito né? difícil. Eu lembro a primeira aula que eu fui dar à noite, ele devia ter uns 6 para 7 meses, gente. E até então eu fazia tudo, eu centralizava tudo. E eu lembro que eu fui escolher o pijaminha dele pra babá colocar. Gente, eu fui da minha casa até a universidade em prantos, que eu cheguei na universidade e falei, gente, como eu vou entrar? O que eu tô fazendo pra dar aqui? uma aula, sabe? Não tenho condições nenhuma. Eu nem sei como é que foi aquela aula, assim, sabe? Foi muito difícil. Mas também foi muito importante, sabe? Foi muito importante pra eu só vivia aquilo, sabe? Sim. Pra eu sair daquele momento. Eu já sabia que não era mais, talvez, o que eu queria. Mas eu não podia largar do dia pra noite. Eu precisava entender o que eu queria. Primeiro, eu precisava me entender o que tava acontecendo. Eu precisava de um planejamento. Enfim, então assim… Eu continuei 3 anos ainda. Dando aula, Dando mesmo aula, esquema. exatamente. Terminei o doutorado. E aí eu lembro que chegou uma época que eu tava assim, bem sobrecarregada. E daí eu já tava bem desanimada. E assim, bem sabendo que não era mais aquilo mesmo. Daí com as minhas certezas já. Ainda achando que era pelo Gabinho. Entendi. Né? E aí eu tinha essa desculpa. Era uma desculpa, né? Na época eu não entendia muito bem isso. Eu me lembro que eu tive uma conversa com a minha coordenadora. Falei, preciso diminuir, sabe? O ritmo. Diminuir o ritmo, a gente fez um combinado que então no próximo semestre eu ia ficar só no estágio. Então eu não ia mais pra sala de aula. Teve uma mudança na universidade, ela me chamou de novo e falou, Leila, pelo amor de Deus, eu preciso, assim, que você assuma mais aulas. Meu Deus. E a gente era muito amiga também, né? E eu falei, Dri… Não tem Não tem como. condições. Eu acabei de descobrir uma surdez no Gabinho agora. E assim, eu falei, não tenho condições. Ela falou, Leila, você não tá entendendo. Se você não puder assumir, eu vou precisar te desligar. Daí eu falei, Adriana… Daí eu falei, como ela era minha amiga, eu falei, Adriana, é tudo que eu preciso nesse momento. Então eu falo assim, Foi que a faltou abertura, coragem, nossa, mas eu falo que Deus, o universo, ele me ajudou muito. Deu um empurrão, sabe? deu Deu um um empurrão. empurrão. Com certeza. deu um empurrão. E aí foi o que eu precisava, porque daí eu consegui me planejar, porque então eu ia receber, pensa, né? De anos, enfim. Então, assim, foi o que eu precisava pra aquele momento, pra minha transição. E aí eu falava, gente, na época, como eu não sabia ainda, né, o que eu queria, eu falava assim, eu vou tirar um ano sabático. Tá. Falava, vou tirar um ano sabático e nesse ano eu vou ver o que vai ser, né? Não sei. Eu ficava muito nessa. Não sei se vou voltar, não vou voltar. Mas assim, no meu coração, eu sabia que tinha alguma coisa. E você… Mas assim, é importante dizer que você também se programou pra isso. Com certeza. Que você tinha uma reserva financeira, Sim, né? sem dúvidas. Eu tinha uma reserva financeira, eu tinha um marido que me apoiava, né, naquele momento, que assim falou… Tira esse ano e vai ver o que você, né? Então, assim, eu tive
privilégios pra poder tomar essa decisão. Eu acho né? importante falar isso, porque muitas vezes a gente vê, eu vejo muito na internet sobre siga seus sonhos, mude de profissão. E assim, gente, não é fácil. Não. Gente, financeiramente vamos combinar também. que é muito difícil. É difícil É muito emocionalmente difícil. você tomar essa decisão. Muito. Igual você falou, mesmo você sendo uma pessoa super esclarecida, que Sim. tem um autoconhecimento super legal, você precisou de um empurrãozinho, mesmo você tendo um marido que apoiava tudo, você precisou de um empurrão. Exatamente. E acho que a gente precisa também pensar financeiramente. Não dá pra viver no mundo Não dos dá. sonhos. Assim, sabe? Ainda mais uma pessoa que tem família, tem filhos e Sim. tal. Tipo, olha, como que eu faço pra dar esse passo? Exato. Como que eu consigo me organizar? Começo a poupar. Quantos anos eu vou precisar? Gente, porque às vezes não é uma questão de meses, é uma questão de anos. Pra né? você se um encontrar planejamento. e começar a ganhar bem em outra profissão. Então, eu acho que, assim, muito se fala sobre essa transição. Não, nunca é tarde pra correr atrás dos seus sonhos. Realmente. Mas, assim, acho que a gente tem que ter um pouco de pé no chão. Com certeza. Que não é uma transição fácil e que pode ser feita com responsabilidade. Né? Exatamente, exatamente. E Leila, me conta uma coisa, você se sentiu muito julgada? Por exemplo, pela sua família? Sim. Como que foi isso? Você sabe que o julgamento, ele veio depois, né? Porque daí, então, eu saí da universidade, eu continuei na pós. Falei, não vou largar tudo também. Então, tá Calma, vendo? Foi um super planejamento. Exatamente. Uma Falei, transição leve. Vou sair, exatamente. Mas eu já ia pra pós com muito sofrimento, né? Porque era final de semana e tal. Mas eu falei, não, isso eu vou manter, né? E aí, o que começou a acontecer? Eu sou workaholic. Entendeu? Eu Tipo assim, exato. Não consegue eu ficar não sem fazer consigo nada, começa a ficar sem nervosa. fazer nada, exatamente. E eu comecei a ficar ali. Daí, no começo, eu curti. Primeiro mês, então eu levava nas terapias. Nossa, gente, eu assim, eu dava o almoço, eu dava janta, eu dava banho, fazia tudo, voltava pra dormir. Cara, um mês. Daí um mês eu falei, meu Deus. Não. Daí 3 meses, falei, não, agora não dá. Falei, não dá, mas também não quero voltar. Então o que eu vou fazer? Aí eu comecei a gravar vídeos. Falei, preciso arrumar um passatempo. Daí eu comecei a gravar vídeos de inclusão. Porque daí então eu já tava muito Nesse mundo da inclusão, de ver como era essa questão da pessoa com deficiência, de ver como a gente não consegue enxergar isso. Sabe por que a gente não consegue? Porque é uma questão estrutural. Não é nossa culpa. Mas é culpa Da sociedade. né? O preconceito, ele não nasce com a gente, mas a gente desenvolve enraizado, ele né? porque ele tá enraizado na sociedade. E eu comecei a estudar isso, comecei a gravar vídeos curtos na internet. E o negócio foi, as pessoas começaram a gostar. Eu lembro, a primeira vez que eu olhei lá no Story, tinha 1000 pessoas me assistindo. Tipo Nossa. assim, eu tinha poucos seguidores. Falei, nossa, gente, meu Deus, eu acho que esse é um caminho. Eu pensei, né? Eu tinha uma amiga que já tava nesse caminho. Falei, esse é um caminho pra mim. E aí eu falei, não, então tá. Daí eu tive uma conversa com meu marido. Falei, eu acho que eu sei o que eu quero fazer. Falei, acho que eu quero falar de inclusão na internet. Falei, tem pouca gente fazendo, eu acho que é um nicho pra mim, mas assim, então eu vou fazer um planejamento. Vou fazer isso, vou investir 6 horas por dia. Daí tem gente que acha que é fácil, né? Super fácil. Super Só fácil. vou lá gravar vídeo. Eu me lembro, eu falei, 6 horas do meu dia, contratei uma babá, 6 horas do meu dia, eu vou mexer com isso. Vou me dedicar 100%. Com o Instagram, 100% dessas 6 horas por 1 ano e meio. E aí eu vou analisar daqui 1 ano e meio como é que vão estar as coisas. Foi o que eu fiz, gente. Por 6 horas, eu ia lá, eu pesquisava. Eu fiz muita live colaborativa sobre o tema e tal. Pesquisava quem já tava ali, sabe? Nesse Referências. meio. Enfim. E aí, fui durante 1 ano e vi que o negócio já começou a me dar um retorno, sabe? E aí… E é legal você falar isso, É. desculpa te interromper, mas é legal você Imagina. falar isso sobre o quanto isso demandou. Né? Porque, de Muito. novo, eu tenho eu tenho um receio desse assunto na internet, porque fica assim, todo mundo pode ser o que quiser, todo mundo… Siga o seu coração, faça o que você ama. Mas Você pode fazer tudo, nunca é tarde demais, né? Tem dessas Mas todas as pessoas frases. acham que é um pouco fácil, tô ainda sabendo. mais como internet. Porque tem a pessoa te vê lá, falando Sim. tão naturalmente de um tema. Não é? Exato. E acha que foi assim do E acha dia que pra assim, noite. do dia pra noite, E você não. começou a falar sobre Exatamente. inclusão, assim, Tipo do que nada. você gasta, o vídeo tem 3 minutos. Aham. Que você gastou do dia, simplesmente esses 3 minutos, você colocou e o resto você ficou lá tomando sol. Tomando sol, fazendo nada. E recebendo coisas, e Exatamente. recebendo elogios, como você é maravilhosa. Nossa, E é isso. E eu
acho legal mostrar esse bastidor, esse por trás. Como Sim. precisa de um planejamento. Estudo. Que você foi uma Muito. pessoa que sempre estudou. E eu acho Sim. que você Como o usa estudo é importante, esse né? estudo Muito. mesmo na sua nova profissão, Exato. né? Como esses 10 anos que eu investi lá, 11 anos, né? Na fisioterapia, no laboratório, nessa carreira de professora… Foi importante pra hoje eu me tornar quem eu sou, sabe? Foi muito importante. Eu não mudaria nada, na verdade. E aí a Mariana tinha falado do preconceito, né? Quando que veio Nossa, isso? ainda mais agora virou blogueirinha. Não, Foi imagina. muito, foi Nossa. muito. Foi muito assim. Pronto, a doutora agora Não, a resolveu doutora, gravar vídeo. Gente, foi bem difícil. Foi muito difícil no começo, porque eu falava, cara, isso não vai dar certo. Porque assim… Meu Deus, eu recebi de todos os lados. Família, nem a minha mãe. Mãe, eu te amo. Mas nem a minha mãe acreditava em mim, entendeu? É porque é uma coisa muito diferente, né? Uma outra geração, né? Exatamente. Imagina. Você vai largar, tipo… Uma carreira consolidada pra fazer o quê? doutorado. Gravar vídeo, entendeu? E daí eu tinha amigos que me zoavam, que hoje pedem até conselho. É, todo mundo quer agora. Ai, você não pode… Ah lá, como é que pronto, vai virar faz? blogueirinha. Enfim, então foi bem difícil. No começo, assim, muito julgamento mesmo. E como você fez pra superar isso? Você tinha essa certeza dentro de você? Te balançava? Esse apoio do Muito, seu marido foi importante? Como é que foi isso? Eu falo que o meu marido, assim, ele foi genial, assim, sabe? Gente, Porque tô ele muito sempre… fã do seu marido. Eu também. Ele Super. foi genial, assim, porque ele sempre falava assim, Lê, cara, você acha que isso vai, né? Esquece a família, esquece as pessoas, sabe? Ele sempre me apoiou muito. E ele é uma pessoa, no começo, agora ele não assiste mais tudo, mas no começo ele assistia, ele me dava, tipo assim, ele é uma pessoa extremamente perfeccionista. Ele fala, não, ó, Você precisa melhorar falou isso. errado aqui. Pode gravar. Leila, você, às vezes ele me ligava e falava, você escreveu a legenda errada, Leila. Super perfeccionista. Enfim, ele me apoiou pra caramba no começo. Ele e uma prima, que hoje eu trouxe pra trabalhar comigo. Ai, que legal. Né? Ela me apoiou também muito, assim. Eu lembro dessas duas pessoas, assim, sabe? Que estiveram muito ali ao meu lado. E o restante não acreditava muito. Porque também era difícil acreditar, né, gente? Que É uma coisa muito realmente, diferente. muito. É uma coisa muito diferente. Ainda mais falando sobre um assunto. Eu lembro que uma vez eu conversei com um cara, que ele era de uma agência. Ele falou assim, olha… Inclusão, ele falou… Inclusão… Você não quer falar de maquiagem? Ele falou, inclusão assim, não vai rolar, sabe? Eu falava, não. Eu Você falava, acreditou? não, eu Você- acreditei, sabe, naquilo. Mas sabe o que eu penso, assim, você contando a sua história? Eu tive um insight bem legal. Você falou que desde… Tipo assim, você quis fazer fisioterapia porque você tinha essa coisa de cuidar, de Sim. ser maternal. E você percebe como tudo tem a ver? Sim. Na Assim, verdade, isso tava dentro de você, né? Na o tempo verdade, todo. você continua ajudando outras É. famílias. Eu acho que nessa sua dificuldade que você sentiu, Com certeza. você sentiu uma vontade de ajudar, É. de ser útil de outras formas, Exato. além da fisioterapia. Talvez que fizesse mais sentido pra você no momento. Exato. Então, às vezes, a gente acha que a gente vai dar uma guinada de 360, como a gente achou no começo, mas na verdade tava tudo ali. Talvez todos esses anos de preparação, tudo te ajudaram realmente a chegar onde você tá hoje. Então, foi zero jogado no lixo, né? Aham, exatamente. Eu acho que ali, sabe, eu descobri o meu propósito e o que eu consegui. Eu sei que não são todas as pessoas que conseguem, né, transformar o propósito em um meio de ganhar dinheiro. E eu tive muita dificuldade, inclusive, pra aceitar isso. Aham. Então, porque daí eu comecei na internet, daí eu fazia algumas publicidades, algumas coisas, mas daí eu comecei a ser chamada pra palestrar. Muito. E aí eu ia, na pandemia eu palestrei, assim, demais, online, Brasil inteiro, universidade. Era sempre esse foco, assim, porque como eu era professora, né, já conhecia outros professores, daí tinha uma aula de inclusão, eu ia e dava essa aula. Legal. E aí, então, eu dei muita aula de graça, fui pra muitos lugares, assim, sem cobrar R$1. É Tá. importante falar isso. Importante. Porque assim, o mundo da palestra é um mundo muito difícil. Muito difícil. Então, assim, não adianta você querer começar a cobrar R$5.000 na sua palestra. Você não vai vender. Não adianta, entendeu? Então, assim, é um processo. E aí, depois dessa, assim, há um ano atrás, eu falei, não. Em março do ano passado, eu falei, agora eu tô preparada. Agora eu já tenho meu produto. Agora eu já estudei pra caramba, porque daí eu fui me profissionalizar. Quando eu entendi que era palestra, né? Porque até então eu tava meio perdida, assim. Porque eu também falava de adoção muito. Porque eu sou filha adotiva. A minha filha chegou pela via da adoção também aos 9 anos. Então, era muito mesclado, assim, o meu Instagram.
até eu entender que era inclusão mesmo, que era palestra, foi um tempo também. Você conseguiu nichar ainda mais seu Exato. conteúdo, entender aquilo que você fazia de melhor, talvez? Exatamente. Aham. É o que eu fazia de melhor. E aí eu fui estudar muito aquilo, né? Virei palestrante profissional, né? Comprei cursos e fui fazer cursos, enfim. E aí eu comecei, então, formei uma equipe, daí contratei pessoas pra formar uma equipe pra começar, então, a vender palestras, né? E aí, desde março, então, que eu trabalho com palestras, capacitações, consultorias pra empresas sobre diversidade, equidade e inclusão, né? Falo sobre tudo isso. E hoje, assim, às vezes quem vê, né? A gente trabalha bastante com prefeitura, com o mundo corporativo, fala, nossa, é fácil a vida dela. Ela viaja, ela sempre tá viajando. Nem entende a dificuldade que é viajar pra trabalhar, gente. Vocês não têm noção. Né? Todo um esquema, assim, lá em casa. Violento. Agora eu vou pra Brasília, vou ficar 5 dias. Cara, pra eu ficar esses 5 dias fora… É um mês de preparação. É um mês. Ó, eu vou dia 24, eu acho. E eu já tô agora já pensando no esquema. Com certeza. Entendeu? Do dia… Então, assim, às vezes quem olha fala… Nossa, foi muito fácil pra ela, né? Mas não foi, gente. Não foi. Toda transição, ela é complexa, ela é difícil e precisa de muita persistência, sabe? Muita. E planejamento, eu acho que essa sua questão de você ser uma pessoa que planeja, que se organiza, eu acho que isso te ajudou também. Funcionou a seu favor, muito, né? Muito. E sabe o que eu acho também uma coisa que me ajudou demais, assim, que é importante eu falar nessa transição? Eu era uma pessoa muito insegura. Apesar de toda essa trajetória… Por que eu fazia isso, né? Por que eu era sempre a melhor aluna? Por que eu fazia um esforço quase que sobrenatural, entende? Porque eu tinha uma insegurança dentro de mim que vinha de um trauma. Que foi o trauma do meu abandono. Então, eu fui abandonada, recém-nascida. E logo depois fui adotada por uma família maravilhosa. Recebi todo o amor do mundo. Mas aquele trauma, ele existia dentro de mim. E eu não sabia disso. Eu não pensava nisso, entendeu? Pra mim, a adoção era uma coisa super natural. E eu fui vivendo, só que eu sempre tinha muito medo das pessoas me abandonarem. Então você queria se provar Eu que queria você era o tempo ótima. todo que eu era ótima. Eu precisava da validação. Então, por exemplo, pra mim receber feedbacks positivos, cada vez que meu orientador me chamava e falava assim, olha, você fez um excelente trabalho. Cara, aquilo pra mim era muito preenchia, importante. entendi. Eu não achava que eu era boa o suficiente, mas quando a pessoa me falava que eu era boa, pra mim aquilo que importava. Entendi. Você queria essa validação externa. Eu me lembro que quando eu fui defender o meu doutorado, gente, pensa, ninguém consegue enganar as pessoas por 11 anos. Você consegue até enganar por um tempo, né? Mas 11 anos não dá, né? Então, meu orientador já me conhecia há muitos anos. E eu me lembro que eu falava, cara, eu não acredito que eu cheguei aqui. Eu lembro eu sentada assim na mesinha, eu olhava aquela banca só de… Tipo, tinha gente de fora, enfim. Eu falava, cara do céu, como eu consegui? Eu enganei todo mundo. Eu tinha muito isso, né? Pra resumir essa história do autoconhecimento. Aí, a minha filha chegou pela adoção, logo depois. E aí, olhando pra história da minha filha, né? E respeitando a história da minha filha, porque uma criança que chega pela adoção, ela chega com uma bagagem, né? E é preciso você olhar com respeito pra isso. Eu comecei a olhar pra minha história. E eu falei, cara do céu. A entender. É isso. Aí eu fui pra psicanálise, daí fez tudo sentido. Porque daí eu falei… Cara, eu sempre precisei disso por isso, entendeu? E aí eu comecei… Quanto mais eu me conhecia, mais gentil eu era comigo. E mais eu conseguia validar o que eu tava fazendo na internet, entendeu? E aí hoje, eu não tô nem aí se as pessoas estão gostando do que eu tô falando ou não, Entendi, entendeu? porque isso tá muito mais interno, não tá ligado ao externo. Porque se eu faço um negócio e eu acho que tá bom… Às vezes eu faço também e não acho que tá bom, tá? Mas se eu faço um negócio e eu acho que tá bom… Ok. Eu tô achando que tá bom. E aí, eu posto Isso é o suficiente. Eu também. Sabia que eu tenho isso? Eu não sei de onde surgiu, mas eu sempre tive isso. As pessoas falam, como que você aguenta tanta crítica na internet? Porque a gente também tem que ser muito forte pra trabalhar com a internet. Porque é cada coisa, né, que a gente recebe. Mas eu, de verdade, assim, o meu problema com as críticas são aquelas críticas de coisas que eu acho que eu não fui bem. Sabe? Uma coisa que eu acho que, Você já tava com aquela dúvida eu já tava ali. dúvida. Eu já tava sentindo que eu não fiz o meu melhor trabalho, ou que eu errei alguma coisa, eu falei alguma coisa errada, daí as pessoas caíram em cima disso, e daí eu me sinto mal. Mas quando eu acho que eu fui super bem, não me abala nem um pouco. Porque, tipo assim, entendeu? Eu tenho isso. Quando eu acho que quando eu tô meio ali, será? Eu acho que a minha cobrança é muito mais interna comigo mesma do que externa. E isso é mais fácil, porque é mais fácil de arrumar.
arrumar. Com Porque daí você certeza. pode, olha, daí eu penso assim, olha, então, eu errei, sou humana também, às vezes eu erro. Tipo, ok, falei errado, escrevi errado, não me esforcei tanto. Tal, me perdoei na próxima, então eu vou melhorar. Vou melhorar. Aham. Só que diz respeito a mim, não aos Exatamente. outros. Eu acho que é uma coisa muito mais fácil de você arrumar, né? Como a gente se preocupa, né? E com essa validação externa e o quanto é importante a gente entender que não é pro outro que você precisa fazer, né? É pra você. E a partir do momento que eu entendi aquilo, a minha carreira deslanchou. Eu me senti muito mais confiante, sabe? Ontem ainda eu dei uma palestra e daí uma pessoa depois perguntou: você ficou muito nervosa? E eu falei pra ela, olha, vai parecer um pouco de presunção, mas assim, eu não fiquei, sabe? Porque hoje eu sou tão segura daquilo que eu tô entregando. Lógico, igual aqui eu fiquei hoje nervosa. Já passou, né, Já Leila? passou. Mas assim, é isso, né? E é trabalhar com a verdade. Exato. Eu acho que é isso. Eu trabalho com a verdade sempre. E se eu tô desconfortável ali em alguma situação, eu me permito também estar e viver aquilo, sabe? E achar também, às vezes, que eu não fui bem. Também não é o ego, né? Não, eu acho que a gente sempre pode, às vezes, a gente pode achar que pode melhorar, né? Exatamente. Leila, a gente falou um pouco sobre isso, eu queria voltar um pouco nesse assunto, sobre propósito, que é uma palavra muito falada. Eu acho que caiu, assim, agora tá um pouco menos, mas teve uma época que era tipo propósito, ache seu propósito e tal. E eu quero saber de você, e depois da Nana também, o que vocês acham sobre essa questão do propósito? Vocês acham que é preciso encontrar um propósito na sua profissão? Ou não? Ó, o que eu acho? Eu encontrei um propósito na minha profissão. Eu não acho que as duas coisas necessariamente devem estar ligadas. Mas eu acho que você tem que encontrar um propósito na sua vida. Eu acho que assim, que você ter um propósito te faz ser uma pessoa mais grata, mais feliz, sabe? Eu acho que tem uma relação imensa entre propósito e felicidade. Às vezes você tem que trabalhar, gente, porque você tem que trabalhar. Você é adulto, você tem que trabalhar, você tem que ganhar seu dinheiro. E não tem jeito, mas aonde tá o seu propósito, né? Mas você acha que pode achar em outras coisas? Com certeza. Que é o que eu acho também. Eu acho. Eu também acho. Eu acho. Eu também acho, super. E você, Nana, e eu queria que a Nana também contasse um pouco pra gente, porque nós duas, a gente tem essa profissão mais diferente. Você agora palestrante, você continua no Instagram. Leila, Sim. fala seu Instagram, que eu acho que você não falou ainda. A gente tá maravilhosa, vocês têm que seguir. @Leila Donária. Me sigam lá nas Ela é redes. maravilhosa, Leila Donária. maravilhosa, é incrível o Coloca Instagram aí, dela. gente. Produtor, coloca aí, Leila Donária. E eu também, eu não tive mudança de profissão, eu sempre trabalhei como influenciadora e é uma profissão dos sonhos e tudo, enfim. Mas a Mariana, ela tem uma profissão mais normal, mais tradicional. Então ela é advogada, trabalha com a família. Ela é Não é esse glamour todo, não. Já vou contar, já. Então, conta pra gente como é isso. Se você tem esse propósito, essa busca de propósito na profissão, como é pra você, Nana? Não tenho busca de propósito. E eu acho que, eu não sei, eu acho que internamente eu sempre tive isso, assim, que eu acho que eu nunca ia achar o meu propósito na profissão. Você já sabia? Eu já sabia. Porque quando eu saí do colégio, fiz 1 ano de arquitetura. Eu achava, tipo assim, eu sempre tive, né, enfim, eu sempre gostei de estética, né? estética, sempre tive um senso estético. Então, assim, achava que ia ser legal, mas enfim. Até é muito melhor que eu, gente. Vocês podem perceber no podcast que a Mariana vai vir bem mais bem vestida que eu todos os dias. Mas eu gosto de me arrumar. Mas assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E daí eu desisti e falei, quer saber, eu vou fazer direito. Sim, eu acho que eu não vou amar. Eu tinha essa coisa Você na já minha sabia? cabeça. Eu acho que eu não vou amar, eu acho que não vou ser apaixonada por isso. Mas eu acho que vai ser bom pra minha vida. E fiz. Era super boa aluna, super, assim, estudava muito. Fui super bem na faculdade, gostava. Não era apaixonada mesmo, mas gostava. Era uma coisa que eu me interessava em estudar. Tipo, Tolerava, não era um pesadelo pra mim, enfim. E eu trabalhei em escritório de advocacia. Mas chegou um momento que eu falei, eu vou trabalhar com meu pai. Porque eu achava que meu pai precisava de alguém ali da família ao lado dele, né? A Lu já tava super na profissão de influenciadora. Ela tava super bem já. Então eu falei, não, a Lu, tipo, não vai seguir esse caminho.
caminho, né? Mas assim, também foi zero fácil, porque meu pai não queria que eu trabalhasse com ele. Explica o que o papai faz, que ele não é advogado. Ele não é advogado. Meu pai, na verdade, minha família mexe com fazenda, né? No ramo do agronegócio. Então, assim, também não tem muito a ver com direito, mas eu senti que eu podia agregar ali, né? Com a base que eu tinha. Então, e assim, daí eu comecei a trabalhar com ele. No começo foi muito difícil. Né? Eu tive que me provar também, provar que eu era útil ali pra ele. No final, hoje o papai ama que eu trabalhe. Não vive sem ela. Ele não vive sem. Mas assim, mas não é algo que eu amo. Eu não sou apaixonada. É um trabalho, assim, até maçante, porque é escritório, né? Eu, assim, não me interesso por fazenda, genuinamente. Não me interessa. Não sou aquela Agrogirl, que vai lá, bota na fazenda. Tipo, zero. E não sou assim, né? Quem me conhece sabe. Até, tipo, já dá pra ver que eu não sou. Que não tem nada a ver comigo. Tem essa vibe, gente. Mas, e assim, eu também não trabalho diretamente com o direito. Claro que muitas coisas que eu faço, né, tem a ver. Mas, assim, é o que eu falei. Eu sou meio que faço tudo do meu pai. E assim, mas tudo bem. Porque eu entendi que isso é o melhor pra minha família. Né? Assim, tanto, né, na minha família, como minha família de agora, né? Meu marido e meu filho. Eu acho que eu tenho uma flexibilidade. Eu tenho essa possibilidade de ser mais, né, flexível. Então, eu não trocaria isso por nada. Mesmo não sendo uma coisa que eu ame. E que, na verdade, assim, nem tem tanto a ver comigo. Eu tenho muitas coisas, além disso, que eu amo. Mas, assim, por exemplo, eu tô aqui fazendo um podcast, né? Eu consigo falar sobre assuntos que eu amo. Então, eu acho importante, mesmo que a sua profissão não seja... eu tô indo trabalhar todo dia, a pessoa mais feliz do mundo. Eu acho que também não é o fim do mundo isso. Acho que você pode encontrar alguma outra coisa pra fazer além disso. Um hobby. Um hobby. Né? Exatamente. E assim, mesmo que, por exemplo, vamos supor, esse podcast faz super sucesso, bomba e tal. Eu jamais deixaria o meu trabalho. Eu gosto dessa estabilidade também. Né, esse trabalho estável. É uma coisa muito estável. Todo dia eu faço, né, tipo, a mesma coisa. Não vamos ver a Nana blogueira, então? Não, gente, não vão. Não insistam, não vão. Porque eu sou assim. Eu acho que é o que faz sentido pra mim. E eu acho que sempre vai fazer. Então, eu também, assim, nunca vou jogar tudo pro alto, sabe? E mas você se sente, em algum momento, você se sente questionando isso? Eu tô frustrada de alguma maneira. Zero. Nunca questionei. Até esses dias. Gente, é que assim, a minha família, até tirar sarro, porque assim, o meu marido, ele fala o dia inteiro, nossa, você devia ser médica. Porque assim, eu amo. Nossa, devia mesmo, gente. Gente, eu amo. Tipo assim, ontem meu marido tava com exame de sangue, ele olha meus exames de sangue, vê se tá tudo bem. Assim, é normal, meu pai fala pra eu ver, assim, como se eu fosse. E assim, não é porque eu gosto de Grey's Anatomy, gente, eu realmente gosto de medicina. Tipo, eu leio artigo científico, sabe? Assim, eu gosto mesmo. Mas assim, hoje, claro, se eu tivesse lá atrás a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu teria feito medicina. Não tava disposta a estudar tanto na época, eu era, né, super imatura. Mas, assim, também não é uma coisa que eu fico pensando, ai, meu Deus, eu sou muito frustrada por isso, eu devia ter sido médica. Não, sabe? Tudo bem. Você se realiza no grupo das mães. Não é, dando dicas aí. do grupo. Meu filho tá com tal coisa. Que deve ser. Gente, mas todas as mães estão um pouco médicas, né? Todas. Gente, CRM. Conselho de mãe, Gente, não é? Conselho regional de mãe. total. Eu acho que eu sou ótima médica também, gente. É de ótima. família, né, Nana? Não, mas a Nana é super. melhor, gente. Não. Ela leva o Mateu. Eu tenho que levar o Mateu no médico. A jiu-jitsu dela. O que você quer que eu leve? Eu gosto de levar. Eu gosto de Tem que fazer levar. um exame, isso aqui. Você quer que eu vou? Você quer que eu vá? Não, eu amo fazer exames. Tipo assim, então é uma coisa que eu realmente gosto, mas tudo bem, sabe? Não sou frustrada por isso, porque eu não fiz medicina. Ai, meu Deus. Também, eu seria tão feliz assim? Não sei. Às vezes a gente idealiza uma Né? coisa. Então, às vezes a gente que sabe. idealiza. Nossa, se eu tivesse feito isso, acho que minha vida estaria completa. Não, também não é assim, sabe? A gente nunca sabe. Verdade. Então. Eu achei legal mostrar esses dois lados, porque tem isso, tem essa super idealização, ainda mais desse mundo da internet, que é fácil. E a gente Sim. viu com a Leila que não é fácil, que requer muito planejamento, que requer muita força emocional também, requer muito autoconhecimento também, que é uma coisa que eu acho que Sim. você foi descobrindo no processo. E com a Nana, a gente vê também que essa história de encontrar o seu propósito é legal. Eu concordo que a gente tem que ter algum propósito na vida, senão é difícil acordar todo dia. Sim.
Né? Mas assim, isso não precisa ser necessariamente no seu trabalho, porque às vezes a gente cria essa expectativa irreal. Eu acho que ainda mais os jovens, eles têm essa expectativa um pouco irreal, que às vezes é difícil. Às vezes você tem a sorte, né? Eu acho que muito da minha profissão, por exemplo, eu acho que eu tenho um dom de comunicação. Tem isso também. Eu acho que assim, também não adianta você falar, vou mudar, mas assim, é uma coisa realmente, né, que você faz gosta, sentido, que você gosta, você tem um dom. Por exemplo, você fala super bem, você deu aula, então assim, tem tudo a ver, na Você tinha um verdade, dom. né? Agora eu sempre falei que meu sonho era ser cantora, gente, desde pequena. Minha voz é horrível. Agora eu não vou largar tudo, sabe? Não tem como. Me Então, aventurar, né? Numa carreira que não é pra mim, né? E eu acho que tem um pouco do fator sorte também, eu acho. Sim, eu também Porque às vezes você, sabe, acontecem certas coisas que você fala, nossa, é um pouco de sorte. Tem pessoas que talvez sejam tão boas quanto eu e que talvez não tiveram essa sorte. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de consciência disso também. E é importante falar, por exemplo, às vezes você tá no lugar certo na hora certa. Então, agora eu dei uma palestra em São Paulo recentemente, tinha um pessoal lá vendo, um pessoal super bacana. E aí vieram várias coisas por meio daquele pessoal. Então, assim, tava no dia certo, no momento certo, né? Eu acho que é uma junção também. É uma junção de tudo. né? Obviamente, você se preparar, você lógico. estudar, não tira o seu mérito. Mas eu acho que é uma conjunção ali de fatores bem grandes, assim. Por isso que eu tenho medo um pouco dessa idealização que muitos jovens caem na internet. E nesse papo meio místico, assim, de é super fácil, só correr atrás, só pensar positivo que vai dar tudo certo. Eu tenho um pouco de medo disso, porque eu acho bem perigoso, sabe? E também mostrar que é isso, que às vezes a gente pode encontrar nosso propósito e pode ser feliz mesmo com uma profissão que talvez não seja a profissão dos seus sonhos. Pode não ter nada a ver com você, mas você encontra em outras coisas, né? Num hobby. Eu amo maquiagem. Você não precisa largar tudo e virar maquiadora. Talvez você possa gravar uns tutoriais, mesmo que não dê, sabe? Assim, manda para suas amigas, sei lá, sabe? Se maquie sozinha, não sei. Assim, acho que às vezes a gente pode pensar também em trazer hobbies. Eu acho que principalmente as mulheres, a gente não tem muito hobby. Verdade. A gente precisa ter homem mais. sempre tem, né? Eu acho que o homem tem menos isso do propósito, talvez, sabia? Eu acho, porque eu acho que o homem consegue, tipo, talvez se realizar com hobbies. Exatamente. E eu acho que a mulher tem um pouco mais de dificuldade nessa questão dos hobbies, assim, sabe? Então eu acho importante trazer a volta dos hobbies. Eu acho que, né, o próprio podcast pra você hoje é um hobby, né, Com Nana? certeza. Quem sabe a gente tenha muito patrocinadores, gente. Quem quiser patrocinar e a gente a Mariana. Quem sabe, gente? Não, Não vai mas largar o papai, não. Não, gente, papai. O papai vai aumentar o salário, Mariana. Você fala, Gente, vai não, eu vou falar, então aumenta aí, eu tô achando uma boa, gente. Bom, o papo foi maravilhoso. Agora vamos pras nossas dicas, né? Nossos quadros, quer dizer. O primeiro quadro, que eu tô ansiosa pra saber as dicas da Leila, gente. eu também. De repente, geek. Leila, você é uma geek. Você é uma. Gente, a Leila é você é nerd, Leila. Então conta pra gente, tem alguma dica de filme, de livro, enfim, alguma coisa que te marcou aí nos últimos tempos. Eu quero dar uma dica de um filme que merecia, assim, receber todo o glamour, mas não recebeu. Que é o filme ganhador do Oscar de 2022, do ano passado. Que chama No Ritmo do Coração. Maravilhoso. Gente, nossa, que eu não assisti. Você não viu? Ai, eu vou assistir Gente, hoje é mesmo, muito sério. maravilhoso. É um filme muito mesmo. legal. Muito. Eu assisti muito da perspectiva da inclusão, mas é um filme, assim, legal pra toda a família. Ele fala sobre uma família de surdos que tem uma filha ouvinte. E o mais legal é que o cinema americano deu espaço pra pessoas com deficiência atuarem no filme. Então, Isso é muito legal. Muito legal. Olha, me arrepia até. O ator coadjuvante, que é o pai dela, Nossa, o ele é irmão, maravilhoso. Eles são Ele é surdos, né? Realmente Real. surdos. E ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Isso foi totalmente ofuscado. Totalmente. Pelo tapa que Ai, o Smith… gente. Não, e assim, falar, eu nem não lembro, acho que era lembrava. por causa Não, eu nem disso, lembrava que ele tinha ganhado o melhor ator coadjuvante. Pois o que é. assim, né? Horrível. Sim, porque horrível. realmente ele foi maravilhoso no Sim. filme. Era pra… E era pra, assim, ser uma coisa, né? Dá todo o foco, né? Pra inclusão da pessoa com deficiência. A Com importância certeza. de um filme, né, desse nível tá numa premiação. E ganhar, na maior premiação ganhar. e ganhar.
Mas assim, foi totalmente Com ofuscado. atores que não eram tão conhecidos, né? Não tinha ninguém, nenhum grande nome, né? Grande nome, exatamente. Então, assim, quero deixar essa dica pra vocês assistirem. Eu não assisti, você acredita? Eu não sei por que eu não assisti, gente. Então, eu vou assistir hoje mesmo. Vai assistir. Ele Depois foi você me ofuscado conta. mesmo pelo Total, tapa. foi total Ai, gente, ofuscado. nossa, pelo amor de Deus. Porque aí ficou tudo em cima daquilo, Ai, gente, né? que bizarro. Não, Mas nem vou assim, começar a falar desse assistam. tapa. Assistam. Eu quero dar dica de um seriado que chama White Lotus, que eu sou viciada, não é nenhuma novidade, acho que muita gente já viu, mas assim, eu sou extremamente viciada. Eu e a Mariana, a gente é, tipo, assim, obcecadas. É obcecadas real, assim. Eu acho que é um dos seriados mais geniais dos últimos tempos, assim. Tem 2 temporadas, mas é como se fosse tipo uma minissérie, não é pra você… Eu acho bacana… Né, eu acho que tem que assistir o primeiro. Tem que assistir o primeiro pra assistir o segundo. Mas assim, tá, assistam, gente. Eu acho que assim, não é pra todo mundo, porque é uma crítica muito ácida. É um humor muito ácido, extremamente ácido, extremamente sarcástico, né? Acho que é uma crítica ao ele White faz uma People crítica. Problems, Não, é White né? People Problems total. Assim, Problema a de série gente inteira é sobre branca. É isso, é muito assim, é uma crítica ácida. Acho que a pessoa tem que olhar com um olhar crítico, né? É uma série bem pesada por certos ângulos, assim. Também tem essa crítica, tem momentos muito engraçados. Tipo, eu acho um humor muito bom. Eu dou muita risada. Pra mim é muito difícil, assim, eu dar risada, sabe? Eu não sou uma pessoa que é facilmente… sabe, com os filmes. Meu humor é meio estranho. Meu humor também é bem estranho. E assim, eu e a Mariana, a gente, tipo, morre de rir. E, por exemplo, meu marido fica, tipo… O que você tá rindo com isso? Então, assim… não sei, mas é muito bom. Eu acho que é uma crítica muito inteligente. As personagens são maravilhosas, Não, assim, sério, sabe? assim, É muito incrível. legal. Mike White, genial. Assim, acho que vale muito a pena. Eu tô ansiosíssima pra terceira temporada. Vai ser na Tailândia, Então, tá porque sabendo? É o seguinte, cada temporada é num hotel de luxo. Então mostra uma semana em um hotel de luxo. E daí mostra a vida desses personagens do hotel. Tanto os hóspedes, quanto as pessoas que trabalham no hotel. Então tem essa coisa das classes e tal. E sempre tem algum crime, alguma morte, que vai ser… Daí aparece no primeiro episódio, tal, que tem o crime. Daí E a ele gente vai… só descobre no final o que realmente aconteceu. O que aconteceu. Mas assim, acho que o principal não é uma coisa, nossa, de mistério. Tem esse suspense, você fica querendo saber o que aconteceu. Mas eu acho que é mais a interação entre os personagens, assim. Eu acho muito, muito interessante, assim. Todos os personagens são muito interessantes. São péssimos, a maioria deles. Mas Não, eles são zero legais. mas, zero, assim. não tem bonzinho, não tem. nem maldoso, assim. Acho São que pessoas são bem reais, Bem assim. reais, assim, mas é bem legal. Eu amo. E então eu vou dar uma dica. Na verdade, esse filme eu vi porque eu li em uma crítica que era, assim, meio parecido com White Lotus, no sentido de que também faz uma crítica social. Então, chama O Triângulo da Tristeza. Foi indicado a melhor filme no Oscar. E é um filme sueco. Gente, é muito, muito bom. É um White Lotus, quem gosta de White Lotus vai gostar. É o mesmo tipo de humor. É o mesmo tipo de humor, só que, assim, é bem mais hardcore. Tipo assim, é pesadão. Mas é muito bom, assim, fenomenal. O filme é bem longo, mas eu gostei muito. E o filme não é americano, né? Ele é o quê? É sueco. É sueco. É sueco. Mas eu tô achando muito legal isso, né? Que estão abrindo espaço pra filmes fora do eixo, Estados Unidos. Sim, foi indicado né? a melhor filme no Oscar, né? Inclusive. Então, muito bom, muito bom. Muito interessante. Gente, agora do geek, né? Do momento nerd e tal, a gente vai pro momento, de repente, fofoqueiras. Leila, você é fofoqueira? Você sabe… Você gosta de uma fofoquinha? Já gostei mais, assim. Eu era daquelas que queria ficar investigando a vida. Hoje não tenho mais tempo, Ai, né? gente. Mas eu gosto de saber, assim, sabe? Sabe que tem um lance que eu falo na minha palestra, que a pessoa, o adulto curioso, sabe? Que a gente tem que buscar, né? Não ser tão curioso em relação, às vezes, você vê uma pessoa com deficiência, você quer saber o que aconteceu, não sei o quê. Mas eu sempre falo de mim mesma. Eu falo, pois eu descobri que essa é uma coisa que eu preciso ficar lutando contra mim mesma. Porque eu sou curiosa. Eu também bem sou curiosa. muito, eu sou muito. Não, gente, por exemplo, essa semana, vários momentos no meu trabalho… Quer dizer, semana passada, vários momentos no meu trabalho que eu deveria estar, tipo, fazendo alguma coisa, né? Trabalhando, eu estava pesquisando sobre o julgamento da Gwyneth Paltrow. Não, gente… Eu e a Lully, às vezes, a gente tem isso, entendeu? Gente, assim, nossa, eu tenho, assim, 500 mil coisas pra fazer. E eu tô lá, assim, profundamente no julgamento, Imersa, sabe? né? Imersa.
nessa, eu tô Gente, naquilo. esse julgamento, eu acho que é muito White Lotus, né? É muito. Então, falaram isso, tem vários memes. Tipo, esse julgamento foi dirigido pelo Mike White, com certeza. Porque assim, é surreal, gente. Tipo, eu achei que era zoeira. Parece que é zoeira. Eu achava que… Sabia que eu não tava entendendo? Eu achei que era alguma coisa do programa dela. Porque ela tem, né, esse Ela grupo. tem esse programa. ela tem E ela umas faz umas coisas bem meio estranhas, bem- experimentais, que eu nem concordo muito. Mas enfim, Gwyneth Paltrow… linda, loira, tal, nanã, aquela coisa, né? E ela foi a julgamento dos Estados Unidos. É muito engraçado. Você que é advogada, então, me conta é que isso, nos como Estados funciona? Unidos já é engraçado por si só, porque eles têm um tribunal do júri civil. O que é uma coisa, assim, aqui no Brasil, o tribunal do júri é usado apenas em casos super específicos, sabe? E nos Estados Unidos, não, assim, é um caso… É que foi o seguinte, na verdade, foi um acidente de esqui. Olha a cara dele, foi um acidente de esqui. E o cara, né, ele teve uma colisão entre ela e um cara, ele era médico. E ele processou ela $3 milhões por $13 milhões Pelo alegando acidente. que, ele quebrou 4 costelas e que, assim, ele sofreu um acidente e ela abandonou ele. Então, ele teve vários problemas depois. Enfim, depressão, várias coisas. Então, ele processou ela. E ela processou ele de volta por $1, um simbólico $1. Falando que, na verdade, foi ele que causou o acidente. Só que, assim, gente, tudo bem que é uma quantia, né, grande e tal. Mas foi, assim, um júri real lá. Julgamento, testemunha, vários dias. E é tudo aberto, dá pra você… Daí Então, virou assim, essa dá pra comoção, ver. Porque dá pra ver nos Estados Unidos, você pode ver… Não sei se aqui também, mas é porque, não sei… Não, aqui algumas coisas só. Julgamentos da Você Suprema Corte, consegue enfim, acompanhar o julgamento. E daí tava assim, todo mundo parado acompanhando esse julgamento surreal. Porque assim, gente, é um acidente de esqui, sabe? Pensa bem. E assim, as advogadas era muito meio surreal, assim. Ela a perguntava advogada umas coisas. dele, gente, ela, assim, é meme atrás de meme. Procurem. Julgamento Gwyneth Paltrow. Esqui no memes, no Google. Assim, vai sair, cada uma. Assim, não dá pra acreditar. Ela perguntou, tipo, a altura dela. E daí ela falou assim, ela "Ai, falou nossa, assim, que alta nossa, que que alta que você é, que inveja. Eu, pra ficar dessa altura, preciso de usar um salto tal. E a Gwyneth, eu gostei do seu sapato. Tipo assim, no meio do julgamento, sabe? E daí ela perguntou assim, nossa, e aí, você é amiga da Taylor Swift? Porque a Taylor Swift também, ela teve um julgamento super sério de assédio. super sério. E daí ela, simbolicamente, ela processou por $1 e ganhou. Daí ela perguntou, então, você é amiga da Taylor, você Swift? pegou essa ideia Você pegou dela, essa tipo, eu nem sabia que ela… Sabe, assim, surreal. Pediram pra ela encenar a cena. A colisão no meio do júri. Daí, gente, o juiz, né, não acatou. Mas, pelo amor de Deus, né, imagina essa cena. Gente. Não, surreal. bizarro. E daí, no final, o desfecho foi que a Gwyneth ganhou. Porque o cara que tinha causado a colisão, não é? Na verdade, isso? foi ele, né? É. O júri entendeu que foi ele, na verdade, que ela não tinha culpa de nada. E daí ele tá… Não, e você não sabe, ele tá planejando em apelar pra decisão. Assim, ele é surreal. É surreal. Gente, surreal. Gente, Surreal. é uma… E os looks dela também foram incríveis. Foram vários dias, assim, ela arrasou. Vários dias de julgamento. Vários no caso. dias, assim, pra isso. Gente, mas a entendeu? Gwyneth sempre dá uns babados, né? Porque esse programa dela, eu tava até ouvindo o podcast, mas é bem controverso. Super. Ela tava falando as coisas que ela come durante o dia. Daí eu pensei, nossa, as pessoas já enchem o meu saco porque acham que eu como pouco. Não, mas isso criou uma maior polêmica, né? Você Então, sabe? mas assim, eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, nossa, as pessoas me enchem o saco porque acham que eu como pouco. Mas assim, eu como… Assim… Suficiente. Não, e perto dela, eu não sei, ela ia olhar pra mim e falar assim, nossa, você é um brutamonte. Porque ela come, tipo, de dia, ela faz jejum de não sei quantas horas, de repente sopas, É só sopa no almoço. só sopa no almoço, e daí só vegetais à noite. É tipo assim, mas… Gente, a fome. E ela consegue meu esquiar, gente. Ela consegue esquiar, como que pode? Nossa, sério. gente, cadê essa energia? Não é possível que ela não tome um chocolate quente na neve, gente. Fala aí. Vamos. Não, ela com certeza. E agora a gente vai pro nosso último quadro, que é o De Repente Terapeuta. Então, como vocês sabem, a gente pede sempre pra mandarem conselhos, perguntas, enfim, no meu direct, @Luiza. E daí a gente pegou algum desses conselhos, né, que vocês pediram. E a Bel, que trabalha comigo, que já é a voz oficial aqui do nosso podcast, leu pra gente, tá bom? Vamos soltar.
Sempre fui muito próxima aos meus pais. Há 2 anos, minha irmã saiu de casa e fiquei só com eles em casa. Porém, agora estou me mudando com meu namorado e estou sofrendo muito. Sempre falei que queria minha independência, mas agora que está acontecendo, tenho um sentimento de tristeza enorme de não ter mais eles pertinho de mim. Vou me mudar para perto, vou ver sempre, mas sei que não é a mesma coisa. Sempre vejo todo mundo tão feliz de dar esse passo e eu choro todo dia só de pensar em não morar mais aqui, onde sempre foi meu lar. Leila, o que você acha? Você quer ajudar? Olha, vou falar uma coisa, né, que eu acredito e que eu precisei fazer. Na minha vida, eu cresci só com a minha mãe. Então, minha mãe foi mãe solo. E quando eu casei, quando eu fui casar, pra mim foi muito difícil deixá-la. Mas aí eu tava fazendo um direcionamento espiritual na época com um padre. Antes de casar ali, uns meses antes, ele falou pra mim: o seu casamento só vai dar certo se você conseguir cortar o cordão umbilical. Porque você precisa entender que a sua mãe fez as escolhas da vida dela e agora você tá fazendo as suas escolhas. E é preciso que você faça isso com maturidade. Você tá começando uma família nova, é uma família do zero. Então, assim, a sua mãe, ela vai continuar sempre sendo a sua mãe, mas a sua família agora será o seu marido e os seus filhos. Então, assim, é preciso cortar o cordão umbilical, por mais difícil que seja. Mas eu acho que o que muita gente não fala, que ela falou ali, todo mundo parece tão feliz e tal. Eu acho que pra muita gente é difícil, mas muita gente não fala. Com certeza. Exato. Porque assim, toda mudança, a gente falou muito de mudança nesse episódio. E eu acho que toda mudança é difícil. É difícil de sair de uma coisa que você tá confortável. Muito. Que você tá acostumada. Às vezes nem é por, eu sou pegada aos meus pais, é saudade dos meus pais. Às vezes é isso, né? Às vezes a gente olha, é por causa disso, mas na verdade é uma desculpa, porque é o medo do novo, do incerto. É sempre difícil. Só que também eu acho que você tem que pensar que é o curso natural da vida. Exatamente. Né? Você vai sair da casa dos seus pais. Eu acho que você quer isso pra você, né? Que você tenha condições de sair da casa dos seus pais um dia. Então, uma hora ou outra isso vai acontecer, né? Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Você falou que eles vão, né? Você vai morar perto. Então, assim, tranquilo. Vai em frente. Vai em frente. Mas eu acho que não é um problema ficar triste também, entendeu? Também. É uma adaptação. Processo, né? É um processo. É uma adaptação também. Porque às vezes Agora não dá pra casar e ficar chorando o resto da vida, né, gente? Não dá. Vamos combinar. Não, é um processo, mas calma, Tem você que já passar, tem que passar pelo processo, Exato. né? Mas você vai ver, vai uma delícia morar com o namorado. Ainda mais que ela nem casou, vai morar com o namorado, gente. pronto. Test drive. Vai ser ótimo. Vai fundo. Né? Vai ser ótimo. Bom, gente, então é isso. Eu adorei. Amei, Leila, obrigada. Foi muito legal. Amei. Obrigada a você. Gente, vocês viram, acho que vocês conheceram um pouquinho da história da Leila e viram tudo que ela tem a acrescentar. Eu acho que dá pra gente fazer episódios com ela sobre muitos outros assuntos. A gente quer fazer muito um sobre inclusão também. Vamos fazer. Né, sobre adoção, que é um tema super legal também. Acho que você pode falar sobre muita coisa. Então, acho que vocês vão ouvir. Vai ser figurinha carimbada no podcast. Então sigam a Leila, a gente vai deixar o @ dela, todas as redes sociais dela, pra quem quiser conhecer também mais o trabalho dela, que é um trabalho super bonito, super importante. A gente vai deixar todas as redes aqui pra vocês. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Beijo, obrigada.